Olá, amigos, boa tarde, noite, boa noite agora já a todos. Então, continuando aqui com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, ainda na formação dos seres vivos, né? Vamos continuar aqui a nossa tarefa. Se temos essa tarefa, vamos realizá-la. Precisamos divulgar esses ensinamentos, né? Agora é como a Kelly leu lá no nosso Evangelho. É preciso estudarmos, termos esse conhecimento, mas nunca esquecermos da prática no dia a dia, né, meus amigos? Senão, esse estudo vai ficar perdido, não vai ter chance. Então, é a prática, é fazer mesmo, né, aquilo que Jesus ensinou. Falar, mas exemplificar através do comportamento, do ato. Bom, a gente está estudando então Formação dos Seres Vivos, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 3. E nós vimos, né, na semana passada, de onde vieram os seres vivos para a Terra, Kardec perguntando como eles teriam sido formados. Os espíritos responderam que os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos, né? Então os germes permaneceram em estado latente e inerte como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício da eclosão. E aí, na 45, ele perguntou, né, fazendo uma revisãozinha da aula passada, onde estavam esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? E aí os espíritos responderam, né, estavam em estado fluídico no espaço, nesse fluido cósmico universal que forma, né, todos os seres e tudo que é aquilo que nós podemos enxergar no universo. E aí, Kardec faz aqui um comentário explicando esse processo todo e continua na questão. E ele vai perguntar agora se há seres que ainda nascem espontaneamente. Mas antes da gente entrar propriamente nessa questão, né, a gente vai buscar mais informações ainda a respeito disso na própria codificação, né? 12 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec lança o livro A Gênese, que vem trazer, assim, mais informações ainda, né? A Gênese foi lançada em 1868, quer dizer, 10 anos, né? Exagerei aí 2 anos, mas 10 anos. Ela veio ser lançada trazendo, assim, maiores informações a respeito desse tema, desse assunto, né? Dos seres, da formação dos seres vivos. E aí, lá no capítulo 10 do livro A Gênese, nós temos lá a Gênese orgânica. E Kardec vem trazendo ali mais informações a respeito dessa formação primária dos seres vivos. E ele nos diz assim, que houve um tempo em que os animais não existiam. Portanto, eles tiveram um começo. Cada espécie foi aparecendo à medida que o globo adquiria as condições necessárias às suas existências. Eis o que é positivo. Então, olha só, aqui mais um esclarecimento explicando de maneira mais ainda fácil de entendimento para nós essa questão aqui 44 e 45, né? Então, cada espécie foi aparecendo à medida que o globo, né, que o nosso planeta adquiria as condições necessárias para a sua existência. Porém, Kardec ainda vem questionando, né, porque ele passa as informações através do raciocínio. Então ele diz, porém, como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Uma boa pergunta, não é? E ele diz, compreende-se que a partir da existência de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram.
Mas esse primeiro casal, de onde ele saiu? De onde ele veio? Esses mistérios relacionados à origem das coisas e sobre os quais só podemos formular hipóteses. Se a ciência ainda não pôde resolver completamente o problema, pode pelo menos ajudar a achar a solução. Então veja bem, quando Kardec diz isso aqui, significa que essas ideias, né, estão ainda sobre hipóteses. Nós ainda não temos esse conhecimento total. Vamos usando o raciocínio através das informações que a ciência aos poucos vem trazendo, e aí sim nós vamos chegando a uma conclusão. Mas o que ele deixou para nós, e até então é o que tem assim maior credibilidade, vamos dizer assim, é o que ele fala aqui para nós. Então ele diz assim, ó, a primeira questão que se apresenta é esta: cada espécie animal surgiu de um primeiro casal ou de vários casais criados, ou, se preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Como será que foi? E aí, diante das observações dos estudos feitos por Kardec, ele responde: esta última hipótese é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ela resulta da observação. Com efeito, existe em uma mesma espécie uma infinita variedade de gêneros que se distinguem por caracteres mais ou menos distintos. Seria preciso necessariamente ao menos um tipo para cada variedade, apropriada ao meio onde foi destinada a viver, já que cada uma se reproduziu identicamente a mesma. Então aí, ele continua: por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo a de um recém-nascido, está sujeita a tantas eventualidades que, sem a pluralidade dos tipos primitivos, toda uma espécie poderia ser extinta, o que não estaria de acordo com a previdência divina. Aliás, se um tipo pôde se formar em um local, não há razão para que ele não possa, pela mesma causa, formar-se em muitos outros. Então, o que Kardec explica aqui? Né? Não cai através da ciência, a informação que a ciência nos dá, e as observações feitas por ele, e a orientação dos espíritos, não é? A ideia de que foi primeiro criado um casal de cada ser é impossível, né? Então isso foi criado, foi como se fosse, como ele diz aqui, germinado simultaneamente em vários locais do nosso globo. E é isso que os espíritos falaram aqui no Livro dos Espíritos. A gente tem uma base maravilhosa a respeito disso. Hoje o nosso estudo está assim embasado no livro A Gênese, porque lá ele entra em detalhes a respeito disso. Nós não vamos ler tudo aqui, porque o nosso estudo é o Livro dos Espíritos. Um dia, se Deus quiser, estaremos estudando a Gênese também. Mas só para a gente ter uma ideia, né, do que a doutrina nos informa, do que a doutrina nos traz. Então não é assim um estudo, né, não é assim uma informação tirada de, vamos dizer, de imagens ilusórias da Bíblia, né? A ciência já comprovou que aquela formação mosaica lá, aquela ideia da Gênese mosaica trazida por Moisés, ela não tem sentido, e aqui nós vamos estudar isso. Não tem sentido lógico diante dos fatos que são mostrados aí concretamente. Então, hoje, em pleno século XXI, não temos condições mais de olhar a Gênese mosaica, e Kardec faz um trabalho lindo aqui na Gênese
escrita por ele, fazendo toda uma simbologia, né? Toda uma... em relação à gênese dos 7 dias de Moisés com a verdadeira formação da terra. Então a gente vai perceber ali que foram símbolos, não é? Quer dizer que Adão e Eva são apenas meus... deve ser, eu não sei se você tem algum casal aí com o nome de Adão e Eva, mas se tiver, meu filho, são só realmente seus vizinhos aí, porque na realidade eles não existiram, né? Aí então, nas perguntas que se refere ao dia de hoje, o nosso estudo de hoje, ele vem na pergunta 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? E aí, a resposta dos espíritos: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Ou seja, né, o que deu origem àquele ser vivo já existia no fluido cósmico que a gente já tem conhecimento, que estudou aqui nas aulas passadas. Então, nesse fluido universal, onde nós e todos os seres estão mergulhados, né? E ele continua: sois todos os dias testemunha deste fenômeno. E aí ele vem dar um exemplo lindo que acontece mesmo conosco e a gente nem para perceber, né? Olha o que ele diz: os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir. A fermentação pútrida necessária à sua existência é um pequeno mundo que dormita e que se cria. Quando nós saímos do corpo, que o nosso corpo não vai ter mais utilidade, quando desencarnamos, o que acontece com esse corpo? Nele são gerados vários seres vivos. Dali. Então é aquela lei da transformação. É da mesma maneira que Kardec está colocando, aliás, os espíritos estão colocando aqui, da mesma maneira é a formação dos seres no início da formação do globo. Né? Essa germinação, como ele disse lá na Gênesis, essa germinação simultânea. E em diversos lugares, não foi num ponto só, com um ser vivo só. Foram em vários, né? Aí na 47 ele pergunta: a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Será que nós, né, seres humanos, também já estávamos em germes lá nesse fluido cósmico universal? E os espíritos responderam: sim, e veio a seu tempo. Então, o que nós lemos aqui na Gênesis, né? De acordo com a evolução do planeta, de acordo com a sua formação, quando ele estava pronto para receber os seres humanos, eles eclodiram. E está bem claro isso aqui para nós. Vieram no tempo que podiam vir, quando a Terra já estava preparada para recebê-los. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Olha só que o esclarecimento aqui da história de Adão, que foi feito do barro. Vem daqui, gente. Quer dizer, não tem assim uma... seja bem-vindo, negrão. Não fica perdido, não. Você não está perdido, você está achado. Vai aí que você vai acabar se achando, tá? Nós estamos fazendo aqui um estudo do Livro dos Espíritos. Você é a primeira vez que você está vindo, deixa eu esclarecer, do Livro dos Espíritos, tá bom? Então fica por aí que você vai, daqui a pouco você acaba de se achar. Então essa ideia, né, lá do Adão feito de barro, né, que traz a Bíblia, tá aqui.
Então lá Moisés usou a simbologia. Por que Moisés escreveu daquela maneira? É isso que a gente precisa entender. Moisés escreveu daquela maneira para o entendimento de uma determinada época, onde não se tinha como comprovar cientificamente. Então, se ele tivesse escrito dessa maneira que está aqui, hoje, né, que Kardec escreveu, trazido pelos Espíritos, ninguém ia entender nada, ia ficar tudo muito confuso, muito doido, né? Que história é essa, né, de germe, de fluido cósmico, né? Naquela época, não tinha como. Então, ele precisou usar aquela simbologia. Mas a gente precisa fazer determinadas leituras e usar o raciocínio lógico, que é o que a doutrina nos ensina, né? Não tem sentido a inteligência máxima, que é Deus, criar determinadas coisas como a gente vê lá na Gênesis de Moisés. Ele estaria derrogando a própria lei que ele criou, se assim o fosse, né? Então está bem claro aqui para nós. Nós também viemos do mesmo jeito de todos os seres vivos deste planeta. Estávamos em germe. Agora, esse primeiro pensamento, esse primeiro raciocínio, esse conhecimento de realmente como tudo aconteceu, nós ainda não temos capacidade de saber, né? Os Espíritos falam bem para nós aqui. Nós ainda não temos capacidade e também ainda não nos é assim de grande importância. O nosso objetivo atual nesse planeta aqui ainda é outro. Um dia nós vamos ter condições de entender isso perfeitamente. O que é necessário para a gente saber está aqui, bem claro. Estamos entendendo, né? É isso que a gente precisa saber. Não fomos criados de um boneco. O homem não foi feito de um barro, de um pouco de barro, e muito menos a mulher feita da costela do homem. Seria humilhante, né? Sermos criados de costela de um boneco que foi feito de barro. Deus é inteligente, muito inteligente, e nesse universo ele tem assim meios muito mais inteligentes, que é o que foi, como foi feito, para a sua criação, do que ficar fazendo bonequinho de barro. Aperfeiçoou, né, Kelly? Tem um ditado que diz, né? Ele fez o rascunho para depois fazer a obra principal. Então tá certo. Então, ele pergunta na 48, podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos sobre a Terra? Olha que pergunta importante, Kardec fez. Nós podemos? E a resposta foi clara e curta. Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Não temos condições, não temos meios de ainda termos essa informação correta. Está bem aqui, Kardec colocando aqui, né? O que nós ainda podemos ter são hipóteses diante do que a ciência vem nos mostrando. E é o que nos basta, né? Para nosso estágio, o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos, essas informações aqui estão assim, perfeitas, o que nós precisamos saber. E aí na 49 ele pergunta, se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Olha como é que Kardec cerca, né, por todos os lados os espíritos com as suas perguntas, não é? Ele era danadinho mesmo, ele vai lá e pronto, não tem como. Se o germe está lá, né, no fluido, se esses elementos orgânicos estão lá no fluido cósmico e universal, por que essa geração não continua ainda até hoje, né? Essa formação espontânea. E aí, outra resposta para nós, dada pelos Espíritos de maneira assim bem clara. O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra,
absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Então está aí o raciocínio lógico diante da lei de Deus, a lei que Deus criou, e uma das leis, a lei de reprodução, o fato de não haver mais a necessidade dessa geração, dessa formação espontânea. Houve no início para a formação. A partir daí, os próprios elementos, os próprios seres, se reproduzindo. E aqui está bem claro, né? Eles mesmos, os espíritos dizendo, eles mesmos absorveram em si mesmos, né, os elementos necessários para essa formação. E aí, de acordo com essa formação desses germens lá ainda no fluido cósmico que vieram vindo, foram se formando os elementos necessários para a reprodução, ou seja, o elemento masculino e o elemento feminino, dentro dos seres vivos. Então, dentro, na formação, na criação dos seres vivos, para que haja a reprodução de um outro ser daquela determinada espécie, há que ter o elemento masculino e o elemento feminino. Isso é a lei de Deus, que não pode ser derrogada. Então, é um ponto que a gente não pode esquecer. Tá? Todos os seres vivos, eles são criados, eles são reproduzidos a partir do elemento, atualmente, do elemento masculino e do elemento feminino. Muito bem. Aí, a gente entra aqui numa outra questão, num outro assunto. Lembrando aos companheiros que podem fazer suas colocações aí na área de texto, trazendo informações ou questionando a respeito do assunto, viu? Se a gente não souber responder, a gente vai pedir a amparo lá aos amigos universitários. Né? Então aqui na própria Gênese, também antes da gente entrar lá na história do Adão, aqui na própria Gênese, tem lá no capítulo 10 também, quando Kardec vem fazendo uma classificação dos seres vegetais, dos animais, e vem falando a respeito disso, entra na formação do homem, do corpo do homem. E ele diz assim: do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais difere apenas por pequenas nuances na forma exterior do resto. Possui a mesma composição química de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção e de reprodução. Então está aqui só um reforçozinho aqui no nosso estudo, porque a Gênese vem trazendo informações muito claras a respeito disso. Então, o que Kardec diz aqui, na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos, ou seja, né, imediatamente abaixo vem os quadrúmanos, são os animais de 4 mãos. E aí ele vai descrevendo aqui todos eles. E aí Kardec também nos diz: ele nasce, o homem nasce, vive e morre nas mesmas condições, e quando morre, seu corpo se decompõe como de tudo o que vive, como qualquer corpo de ser vivo. Não há no seu sangue, na sua carne, nos seus ossos, um átomo a mais nem a menos do que o que são encontrados no corpo dos animais. Como estes, ao morrer, ele restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio que se haviam combinado para formá-lo. Esses elementos, através de novas combinações, olha só,
irão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. Então é a lei da transformação aí de todos os elementos que nós temos na Terra, né? E aí ele termina esse parágrafo dizendo: a analogia é tão grande que sempre que as experiências não podem ser realizadas no próprio homem, as suas funções orgânicas são estudadas em certos animais. E é o que a gente vê aí com a ciência, né? Para testar vacinas, remédios para a humanidade, eles são primeiro testados lá nos animais. Por quê? Porque a formação corpórea é a mesma. Então, por que a gente traz esse esclarecimento aqui? Porque aí a gente volta lá, né? Porque é sempre bom fazer um paralelo lá com a Gênese bíblica. Lá está escrito o quê? Que Deus criou primeiro a terra, criou o mar, criou a luz, criou as plantas, depois criou os animais, não diz como eles foram criados. E vem na criação do homem contar que ele pegou um pouco de barro e dali fez o homem. Criado o homem, tirou lá uma costela do homem e ali criou a mulher. Então nós vamos ver, e mais adiante aqui, talvez não dê tempo de chegar hoje, mas na continuidade do nosso estudo, nós vamos ver essa formação, porque na Gênese mosaica está lá essa história na criação de Adão. Mas a gente aqui já chega com esse entendimento aqui trazido por Kardec, que era um estudioso também desses assuntos, tinha conhecimento. Então a gente não pode dizer que foi apenas uma história que ele quis colocar, não. Isso que ele coloca aqui é baseado em estudos científicos, em comprovações que a ciência, à sua época, trazia e que hoje nós já temos mais ainda comprovados isso que nos é dito aqui, né? Então, diante desse esclarecimento que nós trouxemos, aí a gente vem aqui para o item 3 deste mesmo capítulo, onde ele fala sobre o povoamento da terra. E aí vai entrar com Adão. Vamos antes lembrar o que os espíritos disseram lá, e Kardec também na Gênesis nos diz lá que essa formação, essa geração, ela foi simultaneamente em diversos lugares. 2 seres vivos. Tá? Para a gente poder entender o que os espíritos vão falar aqui para nós agora. Então Kardec perguntou, na questão 50, a espécie humana começou por um só homem? Né? A espécie humana começou por um só homem, então foi essa, a formação dos seres humanos foi realmente dessa ideia de Adão, a formação do Adão? E os espíritos responderam não. Né? Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. E aí a gente tem aqui também nesse livro, a Gênese, a explicação do que seja isso. Aí lá no capítulo 11 da Gênese, Kardec vem colocando para nós o que seria esse Adão. E ele diz que é uma raça que levou o nome de raça adâmica. E diz assim, lá no item 36 da Gênese, Gênese espiritual, ele diz assim: segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vindas de uma outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na figura de Adão, e por essa razão chamada de raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a terra estava povoada desde tempos imemoriais, assim como a América, quando os europeus lá chegaram. A raça adâmica, mais adiantada do que aquelas que a haviam precedido na Terra, é, com efeito, a mais inteligente. É ela que impele todas as outras ao progresso.
Então veja bem, Adão não foi o único, né? Não foi o primeiro, nem o único. Ele representa essa colônia de espíritos que vieram aqui participar do progresso do planeta. Para aqueles espíritos primitivos... alô, estou sem som? Está ok. Então, para aqueles espíritos primitivos que já estavam aqui, que foram criados dessa geração que nós estudamos aqui atrás, né? Dudu coloca para nós que a sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem era mais adiantado do que o da Terra. Está aqui bem claro para Kardec. Que vieram, como ele diz aqui, para impelir, né? Para impulsionar o progresso aqui. E aí a gente vai depois, mais adiante, estudar isso profundamente, né? E ele diz mais adiante na Gênese: a doutrina que faz proceder todo o gênero humano de uma única individualidade há 6.000 anos não é admissível no estado atual dos conhecimentos. Gente, Kardec falando isso em 1868. Que ele ainda não tinha ali, a ciência ainda não tinha ali as informações que nós já possuímos hoje. Então é inadmissível hoje em dia ainda ficarmos presos a essa história de Adão num paraíso, de Eva com serpente que comeu maçã, e daí Adão foi obrigado a trabalhar, e o trabalho veio para Adão como castigo, e aí nós estamos até hoje pagando pelo pecado de Adão. Gente, com todo respeito aos companheiros que acreditam nessa teoria, mas não tem sentido. Não é uma história inteligente, condizente com a inteligência de Deus. Não é? Basta a gente raciocinar. É muito simplória demais. E isso aí, Wagner, é muito fácil eu colocar os meus pecados lá no Adão. Ou então eu estar ainda pagando pelo pecado do Adão. O que eu tenho que conhecer? Eu nem conheci o Adão. Não seria justo se fosse assim. E como as leis de Deus, elas não são injustas, ao contrário, né, são justíssimas, a gente tem que parar, pensar, refletir que isso não tem sentido, né? Pois é, né? Você vai brigar com ele. Então aí, na questão 51 desse capítulo, ele pergunta, continua questionando Kardec: podemos saber em que época viveu Adão? Aí os espíritos responderam: mais ou menos naquela que lhes assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Né? Acontece que a Terra já existe há muito mais tempo que esse. E que antes desses 4.000, quando a raça adâmica aqui chegou, já existiam os seres, os homens aqui, os espíritos primitivos, que foram impulsionados, que foram ao progresso, que foram progredindo através justamente desses espíritos mais evoluídos, que vieram de uma outra galáxia, de um outro planeta, para aqui ajudar o progresso da nossa Terra. Como vai acontecer agora com a Terra em relação a outros planetas primitivos aí, né? Mas isso aí é estudo para outro dia. E aí nós temos aqui um comentário muito esclarecedor de Kardec a respeito do Adão. Então ele diz assim: o homem cuja tradição conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam.
As leis da natureza contradizem a opinião de que processos da humanidade, constatado muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como teria de ser se o homem não tivesse aparecido, senão a partir da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Isso aí sim tem lógica. Mas que Adão seria mesmo um homem real, um ser real, e que teve lá a tal Eva como sua mulher, isso a gente não tem como mais aceitar. Né? Não tem lógica, não tem sentido diante de todo esse avanço que a ciência já nos trouxe, já nos mostra aí. Não dá para a gente ficar ainda batendo nessa tecla. Infelizmente, o que vai acontecer com aqueles que ainda acreditam, terem uma decepção muito grande e voltarem, né, e virem buscar o conhecimento verdadeiro, o estudo verdadeiro, conhecer a verdade mesmo. Aí aqui, na própria Gênese, para vocês terem uma ideia, Kardec diz assim, para nós a respeito de Adão. São esclarecimentos importantes que a gente tem na Gênese a respeito dessa simbologia de carvão, de Adão. Olhem, de carvão, de Adão. E ele diz assim: Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, visto que a partir da segunda geração eles constroem cidades, cultivam a terra e trabalham os metais. Isso, e duradouro. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como descendentes numerosos povos tão atrasados de inteligência, tão rudimentar, que ainda hoje beiram a animalidade, que tenham perdido todos os traços e até a menor lembrança tradicional do que faziam os seus ancestrais. Olha que coisa linda isso aqui. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta, com não menos evidência, uma diferença de origem. Não poderiam ter desenvolvido tantas coisas em tão pouco tempo. Resumindo mais ou menos aqui as palavras de Kardec. Mais adiante ele ainda nos diz assim, coloca aqui para nós argumentos que derrubam essa ideia de Adão e Eva. E ele diz assim: sem falar da cronologia chinesa, que remonta, dizem, a 30 mil anos, documentos mais fidedignos comprovam que o Egito, a Índia e outras regiões já eram povoadas e florescentes pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, após a criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Teríamos então que admitir que em 1.000 anos a descendência de um único homem pôde povoar a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. Não tem sentido, então, isso. Olha como é que Kardec faz a gente parar, refletir, raciocinar, e em cima de informações concretas trazidas pela ciência. Adão e Eva não poderiam, em tão pouco tempo, ter gerado toda a humanidade. Não tem como. Se fosse assim, seria milagre. Milagre é a derrogação da lei de Deus. Enfim, mais adiante ele diz para nós, né, a respeito ainda
sobre essa ideia de Adão e Eva. A impossibilidade torna-se ainda mais evidente quando se admite, com a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano. E a gente sabe disso na história bíblica, né? O dilúvio lá de Noé, que Deus apareceu a Noé e disse a ele que ele tinha que colocar um casal de cada animal dentro de uma arca, e ele e a família dele entrarem nessa arca, que ficariam ali, acho que, se não me engano, 40 dias no mar, porque o mundo ia ser totalmente destruído. E assim Noé fez. Só que ele colocou dentro lá da arca só animais de grande porte, né? Leão, cavalo, onça, tigre, né? E a gente também sabe que determinados animais que são colocados na arca de Noé não existiam lá naquele território. São animais que só sobrevivem, que só existem lá no final, lá no continente africano. Mas isso, né? E tudo em casal, pois é, Dudu. Só que ele esqueceu de colocar as abelhas, ele esqueceu de colocar as minhocas, ele esqueceu de colocar as pulgas, ele esqueceu de colocar os mosquitos, né? Ele esqueceu, o Noé esqueceu de colocar isso tudo. Mas também. E aí então, mas olha como é que Kardec fala bonito para nós. Que esse dilúvio destruiu todo o gênero humano, à exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa. No ano de 1656, no mundo, ou seja, 2348 antes de Cristo. Na realidade, isso significaria que o povoamento da terra dataria de Noé. Ora, por aquela época, a história designa Menés como rei do Egito, quando os hebreus se estabeleceram nesse país 642 anos após o dilúvio. Da onde vieram esses hebreus? Ele era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar das outras regiões, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Não tem sentido. Né? Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, gente. Por isso que ela é sensacional, porque ela faz a gente raciocinar. E aí a gente vai chegar às respostas através de um raciocínio lógico. E Kardec ainda teve, né, a maravilhosa ideia de escrever esse livro, A Gênese, que para mim é um tesouro de informações a respeito de tudo isso que a gente vivencia. E a gente estudando a Gênese, lendo esse livro, a gente aumenta mais ainda a nossa fé em Deus, a nossa fé no nosso Mestre Jesus, nessa criação divina maravilhosa que Ele coloca para nós. Que acreditar lá que você veio, né, do Adão, da Eva, né, tiveram 2 filhos, e aí um matou o outro, né, e aí o outro saiu e foi constituir família. Onde? Se não existia mais ser nenhum neste mundo, só Adão e Eva. Onde que o Caim foi arrumar uma mulher para casar? Né? Complicado. Foi expulso lá do paraíso e foi construir família. Complicado isso, né? E aí ele continua dizendo para nós aqui ainda no livro A Gênese. A propósito, observemos que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria espantoso que tivessem perdido a lembrança de uma comunidade com origem tão próxima, quando conservaram religiosamente os monumentos da sua história. Isso dentro do raciocínio lá, que seriam todos gerações de Noé, né? E aí, mais adiante, ele vem falando, aí ele vem falar agora da doutrina dos anjos caídos, mas isso é assunto para daqui a pouco. Então ele coloca para nós aqui.
Mas antes deixa eu trazer para vocês aqui, porque a gente ainda não vai falar mais de Adão, eu vou trazer para vocês aqui o que ele traz lá na Gênesis, né? Essa simbologia de Adão e Eva. Aquela história lá da serpente, né? Da maçã e tudo. Então lá no capítulo 12, quem quiser depois ler o capítulo todo, porque é muito bonito. Então, no capítulo 12 do livro A Gênese, no item 16, Kardec diz assim: o mesmo ocorre com a Gênese, onde é preciso ver as grandes verdades morais sobre figuras materiais, que levadas ao pé da letra seriam tão absurdas como se, nas nossas fábulas, considerássemos no sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Então ele coloca para nós assim: Adão seria a personificação da humanidade. A árvore, né, a árvore lá tida como a árvore do bem e do mal, como a árvore da vida, é o símbolo da vida espiritual. Como a árvore da ciência é o símbolo da consciência que o homem adquire do bem e do mal pelo desenvolvimento de sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e o outro, e não pelo simples fato de comer uma fruta lá, né? O fruto dessa árvore é o símbolo do objetivo dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça. Ele resume sobre uma mesma figura os motivos de arrastamento ao mal. Não existiu essa árvore do bem e do mal e esse fruto do bem e do mal. A morte com que Adão é ameaçado, caso infrinja a proibição que lhe é feita, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas, que Deus gravou na sua consciência, ou seja, na consciência de cada um. Adão ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual. Outro que ele coloca: hoje a serpente está longe de ser considerada como símbolo da astúcia. Não tem nada a ver. Ela aparece aqui mais pela forma do que pelo seu caráter, como uma alusão à perfídia dos maus conselhos que se insinuam como a serpente e dos quais, por essa razão, muitas vezes não se desconfia. Aliás, se a serpente foi condenada a se arrastar sobre o ventre por haver enganado a mulher, isto queria dizer que antes esse animal tinha pernas, e então não era uma serpente. Portanto, por que impor como verdades a fé ingênua e crédula das crianças alegorias tão evidentes e que, iludindo o seu raciocínio, fazem com que mais tarde venham a considerar a Bíblia como uma série de fábulas absurdas, e aí perdendo a sua credibilidade? E aí Kardec vai discorrendo aqui nesse capítulo 12 da Gênese mosaica informações importantíssimas de esclarecimento a respeito dessa história bíblica. Outra incoerência, vocês querem ver, do castigo sofrido por Adão. Kardec diz para nós: se a falta de Adão, se o erro que Adão cometeu foi literalmente a de haver comido um fruto, ela não poderia incontestavelmente, por sua natureza quase infantil, justificar o rigor com que foi punida. Não se poderia também admitir racionalmente que o fato seja como geralmente se supõe. Se assim fosse, teríamos Deus, ao considerar esse fato como um crime irremessível, condenando a sua própria obra, uma vez que ele havia criado o homem para sua propagação.
raciocínio lindo de Kardec, né? Aí ele diz: se Adão houvesse entendido dessa maneira a proibição de tocar no fruto da árvore, e se houvesse se conformado escrupulosamente com ela, onde estaria a humanidade e o que teria sido feito dos desígnios do Criador? Quer dizer, não tem sentido. Continua Kardec: se assim fosse, Deus teria criado um imenso aparelho no universo para 2 indivíduos, Adão e Eva, e a humanidade teria vindo contra sua vontade e suas previsões. Então, olha só, o que Kardec está dizendo aqui? Deus criou Adão e Eva. Se assim fosse, né? Vamos lá. Deus criou Adão e Eva. E aí, Adão foi castigado por Deus por ter comido lá o fruto, né, da árvore do bem e o mal, e partindo dali, ele já ter começado a olhar Eva de maneira diferente, né? Então ele já começou a olhar a Eva lá, já reparando outras coisas, quer dizer, veio a malícia, e aí eles já tiveram o relacionamento, o ato sexual. E daí Deus castiga. Pois é, chega a libido, né, Dudu? E aí Deus vai e castiga. Ora, gente, onde estava a cabeça de Deus? Se Deus criou um casal para a procriação, como é que ele vai castigar o pobre do Adão porque olhou para Eva com olhares diferentes? É brincadeira, não é? Então, é não ter sentido. Perdeu a inteligência suprema, né, Kelly? Não tem sentido. É o que Kardec vem fazendo a gente raciocinar aqui. Aí ele diz assim, ó: Deus não havia criado Adão e Eva para ficarem sozinhos na terra, e a prova disso está nas próprias palavras que ele lhes dirigiu depois de os formar, quando eles ainda estavam no paraíso terrestre. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a ao vosso domínio. Como eles iam crescer e multiplicar? Sem o conhecimento, sem o relacionamento, né? Então, gente, fica difícil. Por isso que Jesus disse lá, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deus ia ser louco, né? O Kelly, porque ele cria uma lei e ao mesmo tempo ele vai de encontro à lei que ele criou. Né? Então ele criou o casal para a reprodução da terra, e aí vai castigar o Adão porque ele comeu o fruto do bem e do mal? Não tem sentido isso, né, meus amigos? É ilógico. E aí aqui na Gênesis ele vem falando, né, muita coisa, nos esclarecendo. Outra, aqui no livro dos Espíritos, quando nós fomos estudar mais adiante as leis, está lá o trabalho, edificação para o homem. Nós não podemos viver sem o trabalho, porque através do trabalho nós desenvolvemos o nosso físico e o nosso intelecto. Se nós não trabalhássemos, se vivêssemos lá no... Não chora, Dudu. No teu caso foi uma exceção. Tem umas exceçõezinhas da regra, não chora, né? Então, olha só, o que ele diz aqui? Como é que Deus criou, né? Deus não criou trabalho para castigar ninguém, né? A lei de Deus, ela faz parte. Esse trabalho na nossa vida é importante. Se nós estivéssemos lá até hoje, vamos que a gente tivesse sido criado dessa maneira que é dita, né, pela Bíblia, e nós estaríamos lá no paraíso, até hoje lá no paraíso. Não teríamos essa inteligência toda que nós temos aí, esse progresso todo maravilhoso, onde a gente pode fazer um monte de coisa. A gente estaria lá no paraíso, vestidinho com uma folha de parreira, comendo frutinhos da árvore, andando para um lado e para o outro, para lá e para cá. E aí, que vida seria essa? E aí então Deus criou o trabalho para o nosso desenvolvimento. Aí vocês vejam só outra incoerência, quando ele diz assim: dizendo a Adão que ele tiraria sua alimentação da terra
com o suor do seu rosto, porque essa foi a pena, né, que Deus deu a Adão. Deus simboliza a obrigação do trabalho, mas por que fez o trabalho uma punição? E aí ele vem, olha, o que seria da inteligência do homem se ele não desenvolvesse pelo trabalho? O que seria da terra se não fosse fecundada, transformada e saneada pelo trabalho inteligente do homem? Então, como é que vamos entender Deus colocando o trabalho como castigo para o pobre do Adão? Então, a partir de hoje, você não vai ter mais nada de graça. Você vai ter que suar, que trabalhar para conseguir alimento, para conseguir roupa, para conseguir moradia, para tudo. E isso é o certo. Agora, como é que eu vou castigar a criatura com isso? Não é castigo, não é, Negrão? Mas não é. É a lei de Deus, faz parte da lei aqui, do progresso. O homem sem o trabalho, ele não desenvolve o corpo físico e não desenvolve a mente, o intelectual. É necessário ocupação útil em nossa vida. A criatura que fica sedentária, parada, sem fazer nada, ela morre mais rápido. Ela não vive, ela vegeta. Então, a atividade, ela é importante, né, para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Então, são esses esclarecimentos que a doutrina espírita veio nos trazer para que a gente possa aí escolher melhor, né? Fazer melhor as nossas escolhas e termos uma vida decente, uma vida como realmente para a qual nós fomos criados. Porque dentro dessa teoria lá da imagem bíblica, nossa, fica muito fácil, muito terrível. Nem digo fácil, fica terrível, né? O Negrão escreve: parabéns aos idealizadores da vitrine espírita e principalmente por contribuir com a divulgação da doutrina. Obrigada, meu amigo. É o nosso objetivo, né? Trazer essas informações aqui para que os companheiros, irmãos, esse é o objetivo da doutrina, é o esclarecimento, né? Doutrina espírita não foi mais uma religião, ela não está preocupada em ser a verdadeira, ela quer esclarecer, mostrar para nós a verdade, para que a gente tenha consciência de onde estamos, o que nós estamos fazendo aqui, né? Nossa fé raciocinada. Então, olha só, eu fiz questão de a gente trazer nesse ponto de hoje, que a gente estava falando sobre essa questão do Adão e Eva, e na semana que vem a gente vai entrar aqui nas raças humanas, e no livro A Gênese também. Eu gosto sempre de trazer a Gênese como base, porque, em primeiro lugar, que ele é mesmo um livro esclarecedor. Segundo, que eu adoro, né? A gente, depois que estuda a Gênese, que tem esse conhecimento todo que esse livro nos oferece, a gente tem até um entendimento melhor de Deus. A gente começa a entender melhor Deus, né? Começa a entender melhor a humanidade, começa a entender melhor a si próprio. O estudo do Evangelho é maravilhoso, o estudo do céu e inferno, sensacional, o estudo do livro dos médiuns, nossa, é importantíssimo, mas para você se entender realmente, entender o mundo que você vive, onde você está, meus amigos, para mim, Bete Rosado, é o livro A Gênese, né? Então ele vai ser sempre meu livro assim de base aqui para o livro dos Espíritos. E essa primeira parte aqui do livro dos Espíritos, ela é, depois do livro A Gênese, é o desmembramento dela, né? Bom, então nós paramos aqui. Na semana que vem nós vamos ver a diversidade das raças humanas e a gente pede aqui, agradece, né, a participação de todos, agradece o carinho, os companheiros que estão aqui a primeira vez. Nós estamos aqui todas as quartas e todas as sextas fazendo esse estudo. Tchau, Vaguinho, bom trabalho. Fazendo esse estudo aqui da doutrina espírita. Quarta-feira nós
estudamos o livro que é o Espiritismo, outro livro de grande importância para nós espíritas, que muitos não valorizam, e hoje nós estamos aqui estudando, às sextas-feiras, o Livro dos Espíritos, que é essa maravilha, com esse material maravilhoso que Kardec deixou aí para nós, né? Muito bom, tá? Toda vez que a gente vem fazer esse estudo, já vários anos que a gente estuda isso, mas cada dia, cada vez que a gente para aqui e estuda e reflete em cima do que está escrito aqui, mais conhecimento nós temos, né? A gente vai amadurecendo melhor determinados pontos. É maravilhoso. A doutrina espírita, ela não tem igual.